Olá, turma. Tive que cortar o vídeo, pois fiquei sem espaço. Aí tive que apagar alguns vídeos para poder retomar a gravação. Vamos lá, vamos às pteridófitas. É, exemplos: samambaias e avencas são pteridófitas. São vasculares. Não, no caso das pteridófitas, elas possuem vasos condutores, tá? Os vasos condutores dos vegetais são xilema e floema. O xilema é aquele que conduz a seiva bruta e o floema seiva elaborada, tá bom? Depois do processo da fotossíntese. No caso das pteridófitas, elas, como possuem vasos condutores, elas são chamadas de traqueófitos. Todo vegetal que possui vaso condutor, ele já entra nessa classificação de traqueófitas, tá bom? Por que traqueófitas? Traqueo de vaso, no latim. Desculpa, espirrei. Agora, quem são essas traqueófitas? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? A superfície das pteridófitas, ela é cutinizada, tá? Essa cutinizada, rica em cutina, que é uma proteína, que reveste esse vegetal e até faz com que ele fique muito mais resistente do que os outros, tá? Os esporófitos são as fases dominantes na reprodução, necessitam de água, então não entrem no erro de achar que somente os musgos eram dependentes, tá? Pteridófitas têm uma dependência mínima, mas possuem dependência da água ainda para a reprodução, tá bom? Pode acontecer a reprodução assexuada e haplodiplobionte, com a modificação, não é, das fases meiose e mitose, tá? E nós temos, além das pteridófitas, gimnospermas, tá? Já outra classificação. Quem são esses vegetais? Vegetais de grande porte que não possuem, tá? A condição igual às angiospermas, tá? Em relação ao fruto. Então, ó, vamos lá. Características. São os primeiros vegetais a apresentarem flores e sementes. As flores são em formato de cones, são os estróbilos, não é? Nós temos isso muito nas coníferas, nos pinheiros, tá? A nossa gimnosperma brasileira, né, nativa, são as araucárias, são árvores assim imensas que chegam a formar um bioma, não é? Mata das araucárias. O grupo desses vegetais possui sementes nuas, significa que não tem o fruto para envolver, para proteger, a semente é nua, tá? E o esporófito também é a fase dominante na questão da reprodução. Reprodução assexuada, com a propagação vegetativa, talhos, gemas, né, planta, e ela vai realmente conseguir se reproduzir, e haplodiplobionte com as modificações aí das fases meiose e mitose, dando origem aos gametas masculinos e femininos, tá? Os microsporos originam os grãos de pólen que projetam para a lateral das plantas, né? Tem projeção lateral, permitindo que seu transporte pelo vento até o cone feminino aconteça, tá? Interessante das coníferas é saber que o sistema reprodutor masculino, não é? Ele está na parte de cima e o feminino na parte de baixo. Com o vento, não é? Em relação a essas plantas, essas árvores, faz com que o grão de pólen caia e fecunda, né? Haja a fecundação na parte de baixo, que são os estróbilos femininos, tá? É bem bacana essa situação. Característica das angiospermas são vegetais que possuem a nomeação de completos, não é? Nós temos como exemplo tomateiros, laranjeiras, limoeiros, abacateiros, não é? Onde você tem todas as fases, todos os momentos, as classificações, semente, fruto, flor, caule, raiz, um vegetal completo. Vamos lá, as principais características das angiospermas. Angiospermas possuem flores típicas, características, flores robustas, com grande coloração, tá? Mas existem aí também as exceções, por conta de alguns
agentes polinizadores que elas precisam atrair, tá? Então, toda flor e todo fruto muito vistoso é para atração do agente polinizador, tá? Dependendo de qual for o agente. O aparelho reprodutor masculino é o androceu e o aparelho reprodutor feminino é o gineceu, tá? Então, nós temos aí dois momentos, gineceu e androceu. Vocês têm até o desenho das flores e nesse desenho da flor, eu faço muito esse desenho em sala de aula, eu gosto muito de representar esse desenho, porque você tem todas as partes que determinam o sistema reprodutor das angiospermas, tá? Nessa parte central você tem o gineceu e nas laterais você tem o androceu, tá? Então aí fica para vocês essa denominação. A reprodução é assexuada, igualmente as gimnospermas, através de gemas, né, de talos e tudo mais. Haplodiplobiontes, também acontecendo na variação aí da meiose e da mitose, gerando a questão dos gametas. E nas angiospermas, as flores têm uma função muito, muito, muito importante, que é a atração para a polinização. Então, ela atrai vegetais, animais, mamíferos, não é? Para que eles possam fazer toda a disseminação aí, né, do que nós podemos chamar da parte fecundativa aí das angiospermas. Quando há o fruto, os animais, os insetos, os vegetais, esses vegetais também têm um grande auxílio desses agentes polinizadores. Vale ressaltar que nas angiospermas existem a dupla fecundação. O gameta masculino fecunda a oosfera, originando o zigoto 2Ns. E o outro gameta masculino fecunda 2 núcleos polares, formando o endosperma. Olha que interessante que a figura demonstra o ciclo reprodutivo. Está bem pequenininho, tá bem pequenininho, mas tem todas as fases aí para que haja a reprodução das angiospermas. Acontece, tá, dentro das flores, que é o órgão reprodutor de toda a angiosperma. Essa é a grande diferença de gimnospermas para angiospermas, tá? Na aula que nós vamos ter, que eu estou gravando antes, na aula que nós vamos ter ao vivo, nós vamos discutir as questões, tá? Vai ser uma aula mais de exercício, claro que tirando as dúvidas. Mas aí eu vou fazer aqui com vocês, porque eu espero que vocês já tenham lido, tenham tentado responder, e aqui a gente tira as dúvidas. Vamos lá. O reino vegetal foi dividido informalmente em 2 grandes grupos, criptógamas e fanerógamas, não é? Aí ele coloca 4 situações, né? 4 características. Você tem plantas vasculares com sementes, plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sementes e frutos. Ó, tá muito fácil. Plantas com sistema condutor, com raízes e sementes, plantas avasculares. Batata, avasculares somente briófitas. Então, o número 4 eu sei que são briófitas. Já vou marcar. Vou analisar lá a questão. Sei que para briófitas eu tenho 3 possibilidades de ter a resposta, porque briófitas está no fim de 3 questões. A, B e D, não é? Agora, para matar a questão, eu vou para a primeira. Será que é gimnosperma, pteridófita ou angiospermas? Aí você vem. Plantas vasculares com sementes, porém sem frutos. O único grupo que não possui frutos, possui flor, possui sementes. São diferentes, não é? Por causa que o formato é muito diferente. Gimnospermas. Então, você vai lá na letra A e confere. Batata, tá? Foi. Entre as adaptações dos vegetais à vida terrestre, uma das mais importantes está relacionada ao desenvolvimento da reprodução sexuada, independente do meio aquático. Agora você vai dizer, sob esse aspecto, quais vegetais terrestres conseguiram superar essa dependência? A partir de quais vegetais houve a dependência total em relação à água? Tipo assim, não precisa da água de jeito nenhum, a água não vai interferir, a ausência da água não vai interferir na reprodução. Aí você tem briófitas, gimnospermas, angiospermas e tudo mais, não é? Aí você pode parar para pensar, caramba, musgos depende muito da água, muito. Será que pteridófitas, por serem vascularizadas, também tem essa dependência? Aí que está a questão. Pteridófitas dependem. Não tanto quanto musgos, mas tem uma associação com a água, tá? Então você vai lá, ó, para os primeiros grupos que não dependem, é letra E, gimnospermas e angiospermas, tá bom? Gente, se você ainda não fez
as questões, você não parte para esse momento do vídeo. Paralisa esse vídeo, tá? Para que você possa realmente ter concluído essas questões, tá bom? São plantas vasculares. Aí você tem pteridófitas, musgos não, musgo é briófitas, tira. Hepáticas, angiospermas, hepáticas também são briófitas, tira. Antóceros, hepáticas e musgos também não. Hepáticas e musgos, perdão, não são também. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são todas vasculares, tá? Raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes estão presentes em quem? Quais são os vegetais completos? Quais que eu falei para vocês que são considerados completos? O último, angiospermas, tá bom? Questão 5, são vegetais que apresentam estrutura chamada de rizoides, cauloides, né, e tudo mais. Não precisa nem ir além. Nós sabemos muito bem que esses são tecidos não são tecidos verdadeiros, são tecidos falsos e só existem no primeiro grupo avascular, que são briófitas. Pinhão, estrutura comestível produzida por pinheiros da espécie Araucária, a angustifolia. Corresponde a qual parte da planta? O pinhão. Olha bem, você tem, ó, cones e estróbilos, que são as flores. O pinhão é o quê? A semente, tá? Em volta por tegumento. Tegumento é tecido, tá bom? Musgos, avencas, ciprestes e arroz constituem respectivamente o seguinte grupo. Musgos e avencas, ciprestes e arroz. São 4 grupos, você já vai classificando. Muito fácil. Musgos são briófitas, avencas são pteridófitas, ciprestes são gimnospermas e arroz angiospermas. Então, foi na sequência, né, gente? Foi. Agora, nível 2. Nível 2 eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mandem para mim a resposta que vocês colocaram, com muita verdade, para ver se vocês erraram alguma coisa ou não, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.